E bacana você explicando desse jeito, que eu acho que a gente consegue entender por que a terapia demora, né? Porque você vai lá totalmente estressado ou desamparado, deprimido, ansioso, muitas vezes não sabe nem qual é o nome de tudo isso. Então a gente começa com um processo que a gente vai chamar de psicoeducação. Olha, isso aí que você sente, né? Isso é estresse, isso é depressão, isso é ansiedade. Então o cara vai aprender primeiro o que ele tem, depois ele vai descobrir como é que ele chegou até ali, né? E depois a gente vai juntos tentar desenvolver uma maneira possível de ver as coisas de outra forma. E isso vai levar semanas, né? E tem gente que às vezes começa a fazer terapia, vai uma vez por mês, e aí fala assim depois, eu tô há 3 meses fazendo terapia, foi em 3 sessões. Nada. Não aconteceu nada, o cara ainda nem conseguiu discriminar aquilo que ele sente. Tem muita Então, coisa ao mesmo tempo acontecendo. né? E eu acho muito bacana, porque assim, não é coisa da sua cabeça no sentido de é uma ilusão, é uma fantasia, é de mentirinha, né? Quando a gente fala que é uma coisa da sua cabeça, quer dizer que é um processo que a gente ainda desconhece, está acontecendo lá dentro. A gente ainda está nomeando, a gente ainda está estudando e é tudo muito ligado. Você que começou a terapia, está sentindo que está demorando um pouquinho, ó, é porque nós do outro lado, os profissionais, o Danilo, o Henrique, eu, né, nós temos que ficar a par de tudo isso. Olha só, o Danilo é biólogo, mas ele teve que aprender psicologia, porque senão ele não consegue trabalhar. E nós, como psicólogos, temos que também saber biologia, Exato. porque é tudo integrado, a gente é uma grande coisa só. E uma coisa muito comum em situações desse tipo é as pessoas também recorrerem a um fármaco, não um remédio. O remédio, você como biólogo pode trazer a luz aí para o pessoal, o que acontece? Né? Ele vai resolver o problema? Não, essa é uma pergunta que eu gosto muito, já faz tempo, desde que eu fui descobrindo as coisas, né? E eu sou biólogo, né? Quando eu entrei nessa área do estresse, então, você via a literatura e falava, certeza que é uma molécula, tem que achar qual é a molécula. Aí no fim foi acontecendo isso. Não, na verdade são fatores psicológicos, não são moléculas, são redes neurais com padrões muito sofisticados e tudo mais. Então, uma coisa que é interessante, você tem na depressão uma hipótese, né? Uma teoria que foi publicada lá em 92, que é assim, uma pessoa, para ela apresentar a depressão, o primeiro episódio da depressão, um grande fator de risco é você ter um estresse significativo. Você tem um estresse significativo, há uma chance da pessoa ter o primeiro episódio de depressão. Assim que ela se recupera, os episódios seguintes, elas podem aparecer sem o estresse, ou com estresse muito menor. Então, na verdade, o que pode estar acontecendo na depressão, a pessoa até pode se recuperar ali, mas parece que ela perde ou não desenvolve os mecanismos de resistência a novos estressores. E quando você pensa em antidepressivos, atualmente, uma das visões principais de antidepressivos, dos clássicos usados para depressão, né? Inibidor de recaptação de serotonina e alguns outros, é que ele meio que dá um reset no cérebro e deixa o cérebro muito plástico. E, de certa forma, uma crítica que pode ser é que, na verdade, o antidepressivo ele consegue induzir essa recuperação. Mas talvez não consiga induzir a resistência. Então, na verdade, o indivíduo ele pode melhorar, ele toma um antidepressivo ali, um fármaco, ele melhora, mas ele pode ali ter de novo. Então, na verdade, essa é uma das principais diferenças de uma psicoterapia, é que, na verdade, a psicoterapia é aquela coisa, eu fiz lá e não melhorei. Mas, na verdade, talvez a psicoterapia, um investimento é você mais desenvolver esses mecanismos de resistência ao futuro, do que realmente, fui lá na sessão, tô feliz agora. Não é assim, né? Então, para alguns casos, na maior parte dos casos, na verdade, você ter as duas coisas em conjunto pode ser muito bom. Na verdade, pode ser recomendado. Porque o antidepressivo ele pode talvez dar uma amenizada, pode dar uma recuperada. Ele ainda deixa o cérebro um pouco mais plástico, que até deixa ali permeável a você ter novos conceitos, novos mecanismos que se desenvolvem só na terapia. Claro que na vida da pessoa ela pode desenvolver ali algumas coisas sozinhas, mas ter um profissional ali pode ser mais Você tem noção do quanto eu vou compartilhar esse corte? Pois é. Porque finalmente, né? Vamos entender por que se eu já tô tomando remédio, eu ainda... O psiquiatra me falou, vai fazer psicoterapia, padrão ouro, né? Para os transtornos mentais. Tratamento medicamentoso e psicoterapia. E obrigada, Danilo, fantástico. Porque a medicação, ela vai ajudar a transformar algo no padrão biológico e é aí que a gente entra, de verdade. Porque
porque trabalhar em padrões enrijecidos é muito difícil, Exato. né, Henrique? A gente martela bastante é. aquela pedra ali, sabendo que está mais suave, que eu tenho como penetrar, a gente pode começar a ajudar o indivíduo a entender as coisas da vida dele, finalmente, de uma maneira nova. Exato. O barro tem que Arrasou, hein, Doreen? estar flexível para a gente Pra moldar. gente moldar. Agora, e é também a questão, que se a pessoa realmente não desenvolver a resistência, como ele está dizendo para a gente aqui, do lado biológico da história, ele vai acabar dependendo do medicamento por muito tempo, Pra se exatamente sentir bem. porque ele não desenvolveu o mecanismo para lidar com as coisas. Muito bacana. E pensando que a gente só sabe o que a gente já sabia, né? Se eu estou aberto às experiências aí pela medicação, estou com uma plasticidade maior, mas continuo enxergando as coisas da mesma forma, então eu vou ler ainda exato. os próximos acontecimentos como repetição dos anteriores. E aí não adiantou nada. Tive depressão 2 anos atrás, tomei remédio, fiquei bom 6 meses, mas não adiantou. Não adiantou porque a gente não trabalhou nada, né? Na psicologia, né? No psiquismo do indivíduo, no sentido de desenvolver a resiliência.